Amém? Glória a Deus. Quantos estão alegres por estar na presença do Senhor? Diga glória a Deus. Maravilha. Estamos alegres porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de vida nesse dia de hoje. Amém? Por ser grato a Deus por isso, diga glória a Deus. É pela oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, para adorar a Ele em espírito e em verdade, diante da grandeza e da beleza da sua santidade. Quem veio adorar o Senhor aqui nessa noite, a glória a Deus. Ele enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai. Só quem acredita, levanta a mão e cante. Porque Ele vive, posso crer no aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas e quando enfim chega, aleluia, em que a morte enfrentarei sem porque Ele vive, posso crer no amanhã. Acredite, um novo dia vai raiar. Porque Ele vive, aleluia. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, celebre. Porque Ele vive, está aqui. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei
Só quem acredita, levanta a voz e diga glória, 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 glória. Ora pela sua família, ora com fé. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Pai querido, diante da tua presença, e nós estamos, meu Deus, na tua casa, e nós glorificamos o teu nome por mais esta rica e tão grande oportunidade, meu Deus. Pai, nós somos gratos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos guardado, até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem feito tão grandes coisas por nós, meu Pai, e nos falta a palavra para expressar a nossa gratidão ao Senhor por tudo, meu Pai. Ó Espírito Santo, ó Cristo vivo, poderoso, ó Senhor, meu Pai que está no céu, é diante de Ti que nós estamos, ao Senhor que nós estamos clamando, ao Senhor que nós levantamos a nossa voz em oração, pedindo, meu Deus, que as Tuas mãos se estendam, pedindo que as Tuas mãos permaneçam, trabalhando a nosso favor. Oh, meu Deus, nós rogamos a Ti, ó Pai, e pedimos que as Tuas mãos permaneçam estendidas sobre a vida de cada um da nossa família. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tem guardado, ó Deus, que o Senhor tem livrado, ó Pai, assim, Senhor, cada ente querido, os meus irmãos, das minhas irmãs, de cada um que está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem feito coisas grandes, eu tenho certeza que o Senhor tem pelejado, eu tenho certeza que o Senhor tem quebrado laços do inimigo e tem repreendido, ó Pai, toda espécie maligna de demônio que tem tentado controlar contra a casa, contra a família desse irmão, desta irmã. Mas no nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu rogo ao Senhor e peço, meu Pai, que as Tuas mãos de poder continuem trabalhando, não só para livrar, não só para proteger, meu Pai, mas eu acredito nos planos e propósitos que o Senhor tem para com cada um da família, do meu irmão, da minha irmã, da minha família. Ó meu Deus e meu Pai, estenda as Tuas mãos poderosas para continuar, meu Deus, trabalhando, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Pai. E eu acredito, eu tenho certeza, meu Deus do céu, que o Senhor quer, meu Pai, fazer uma obra muito grande. Faz mesmo, Senhor. Olha aquela pessoa da família do meu irmão, da minha irmã, que ainda está perdido, quem sabe no mundo das drogas, do crime, da prostituição, ó Pai, aquela pessoa que está enganada, iludida com este mundo, mas no nome de Jesus Cristo, nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor tem promessa de salvação, o Senhor tem promessa de levantar e fazer uma grande obra, meu Pai. Oh, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai salvar o esposo dessa irmã que ora, que clama e que pede a salvação do teu esposo. O Senhor vai levantar e vai colocar do lado da tua serva para te adorar e servir o Senhor ao lado dela. Assim, ó Pai, também o irmão que ora e que clama e que pede ao Senhor, meu Pai, pela vida, meu Deus, da sua esposa. E assim, ó Pai, aquele que clama e ora e pede a Deus pela vida dos filhos, do pai e da mãe. Ó meu Deus, nós acreditamos, meu Pai, na salvação e na transformação de muitos da nossa família. Continua, Deus, agindo, continua, Pai, trabalhando, continua realizando uma grande obra, meu Pai, e que o inimigo, adversário, que entenda de todas as formas destruir o lar, a família, separar o casal, lançar, ó Pai, os filhos das drogas do crime. Esses demônios já estão batendo em retirada no nome de Jesus Cristo. Todo o trabalho feito, toda a obra maligna está sendo quebrada agora. E esta casa, e esta família, esta pessoa está sendo ricamente abençoada pelo Senhor.
Assim nós oramos, Pai. Assim nós cremos, meu Deus. E eu te rogo, eu te peço, irmãos da família, os meus irmãos, ó Pai, venha adentrar por esta porta e venha te adorar, glorificar o teu nome e render-se a seus pés. Aqueles que desviam do caminho, que eles retornem para a tua casa. Assim nós oramos, assim nós pedimos e estamos certos da tua resposta, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Evangelho, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. A Bíblia Sagrada, vamos meditar na palavra de Deus. Eu trouxe a Bíblia Sagrada, vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, amém? Livro esse que foi escrito pelo nosso irmão evangelista, Lucas, né? Amém? Lucas foi quem escreveu o livro do Atos dos Apóstolos, ele que narrou as histórias, os fatos, amém? A conversão de Saulo, se tornou o apóstolo Paulo, amém? Ele que era doutor, né, irmãos? Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e nós vamos ler aqui, diga glória a Deus, o versículo de número 38, amém? Glórias a Deus. Alguém conosco pela primeira vez, enquanto você procura? Tem alguém conosco pela primeira vez que vem nessa casa de oração? Tem não? Hoje já são frequentantes, visitantes, membros, obreiros, jovens da igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Eu creio que o Senhor vai trazer muitos visitantes. Em nome de Jesus, amém? Uma sexta-feira agora que vem, nós vamos fazer a preparação de uma campanha. E nessa campanha, eu e minha esposa estaremos nessa campanha juntos, pregando, orando, oração. E eu creio que vai ser uma campanha que o Senhor vai trazer muitos milagres, libertações sobre a vida de todos que estiver conosco nesta campanha. Quem crê, diga glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos membros, obreiros que podem, né, que não estiver no seu trabalho, que chegue a tempo de vir para a casa do Senhor, esteja conosco nesse culto, sexta-feira, amém? Para nós orarmos aqui, fazer orações para o Senhor quebrar, né, obras malignas. Vai ser uma campanha que Deus, eu tenho certeza, vai falar conosco, uma campanha de oração, de palavra e de muita revelação, amém? O Espírito de Deus vai usar a nossa vida aqui nas revelações, nas profecias, se for necessário o Senhor falar diretamente com alguém. Quem crê que Deus revela e profetiza, levanta a mão e diga glória a Deus. Amém? Nós queremos servir para Deus aqui como instrumento na sexta-feira, para o Senhor nos usar aqui de uma forma maravilhosa. Eu creio que o Senhor vai operar muitos milagres nessa campanha. Amém? Sexta-feira vamos estar fazendo a preparação. Amém? O propósito também do jejum, do culto de jejum de manhã, é para isso, para Deus manifestar o seu poder à noite, no culto, na campanha. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Nós estamos orando, jejuando, para que Deus venha fazer maravilhas neste lugar aqui para a glória de Deus. Amém? Quem crê que Ele é o mesmo, não mudou, diga glória a Deus. Nós vamos ver maravilhas acontecer aqui para a glória de Deus, está certo? Quem já encontrou aí o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 38, diga amém? Amém. Vamos ver então? Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Quem crê assim, diga glória a Deus. Tome seus assentos um pouquinho, isto, desocupe as mãos e todos juntos dê uma salva de palmas, aplauda o Senhor com alegria, diga glória a Deus, diga aleluia. Amém? Igreja do Senhor, eu quero, baseado na palavra de Deus, falar aqui de 3 manifestações do Espírito Santo, ou de 3 descidas do Espírito Santo, amém? E eu creio, meus irmãos, que
o Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos. João capítulo 15, versículo 5, a última frase Jesus frisou dizendo: sem mim, nada podereis fazer. Amém? E o Espírito Santo é o Espírito que repousou sobre Jesus. Amém? O Espírito Santo, meus irmãos, ele é a figura da Trindade Divina que mais manifesta o seu poder. Amém? E é por isso que nós cremos e precisamos, de fato, é necessário, é preciso, cada um que se dispõe a servir ao Senhor, obtenha o Espírito Santo. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Sem Ele, o inimigo não respeita. Sem Ele, o inimigo tem toda a liberdade de entrar e sair na vida do homem para fazer o quê? Destruir, roubar a alma para o inferno e matar na segunda morte, que é a morte eterna. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo desceu quando Deus Pai, Ele cumpre uma promessa, quando Ele fez lá no Éden para Satanás. Como assim? Quando o homem caiu em contradição, pecando contra Deus, desobedecendo a sua palavra, comendo do fruto que não podia comer, que o Senhor havia dito: deste não comereis, porque o dia que comer vai morrer. Então Adão ou Eva, ela vai lá e come do fruto, impulsionado pela seta maligna de Satanás, que usou o corpo e a boca de uma serpente e que fez, que conseguiu conquistar ela para comer do fruto. Comeu do fruto, e então pecou. Adão veio logo depois, isso era final de tarde, viração do dia, 6 horas da tarde. Ela estava buscando o café da tarde, e o diabo buscou a oportunidade de encontrar com ela, tirou a atenção dela, tirou o alvo que ela estava buscando, que era um alimento, um fruto para comer, e o inimigo entra no caminho e distrai ela, e convence ela a comer do fruto que o Senhor havia dito: não comerás. E então Adão vem, e a mulher já tinha pecado, já tinha abrido as portas, ela convence de um modo sedutor Adão a comer do fruto também. Adão come, os dois têm os olhos abertos, e eles se veem os dois, e eles viram que estavam nus, viram as suas vergonhas. E então tomaram força e cobriram, e o Senhor Deus desce nessa hora e chama pelo homem. E o homem não vem, porque havia um lugar onde ele se encontrava naquele jardim. Ele chama uma vez, não vem; chama duas, não vem; na terceira vez a voz ecoa pelo jardim, ou seja, o Espírito do Senhor vai atrás do homem. E quando chega no determinado lugar, Adão e Eva estão onde? Escondidos. Por que se esconderam? Porque ouvimos a tua voz e tememos. E porque nós estávamos nus. Quem nos mostrou que estavam nus? Adão olha: Senhor, a mulher que tu me deu, ela comeu do fruto. A mulher aponta para a serpente me enganou. E a serpente aponta para quem? Para Satanás. Amém? Então o Senhor falou para o homem, colocou eles fora do jardim e disse a eles: do fruto do suor do teu rosto tu vai comer o fruto do teu trabalho, tu vai comer o teu pão. Mulher, a partir de hoje vai ter dores terríveis de parto ao dar à luz. E a Bíblia diz então que a serpente ela estava indo, correndo, E então o Senhor amaldiçoou: tu vai comer pó para o resto da tua vida e vai rastejar sobre a terra. Então aquela que andava de pé, agora se rasteja. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amaldiçoado. O Senhor vira lá para o abismo, onde está quem? Lúcifer, com os seus demônios caídos. O diabo, a serpente, Satanás, ou a antiga serpente. Amém? Ele está lá, quem sabe, dando risada. Consegui infiltrar, consegui destruir, quebrei a intimidade, a comunhão, arranquei do homem ao momento que eles viviam com Deus. O diabo conseguiu destruir, separar o homem de Deus. Esaú estava lá
Talvez não dando risada, porque em nenhum momento eu vejo o diabo na Bíblia dando risada. Mas ele estava lá observando, olhando, vendo o que ele havia feito. Que ele havia quebrado uma intimidade. Arrancou o homem da dispensação da inocência. Mas o Senhor olha para ele em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e faz uma promessa, e é a primeira promessa que Deus faz depois que traz de volta a restituição do mundo após a queda de Lúcifer. Então o Senhor promete a ele dizendo o quê? Do ventre da mulher vai nascer uma semente, e essa semente ela vai pisar na tua cabeça, e ele vai, e tu ferirás o seu calcanhar. Essa é a promessa. Então, quando, meus irmãos, eu estou falando que o Espírito Santo na primeira vez, já no tempo da graça, ele desce, é quando Deus está cumprindo essa promessa. Por quê? Porque 400 anos Deus ficou sem falar com o homem após o último profeta Malaquias. Nas Bíblias antigas, de 30 anos atrás, eu tinha 40 anos atrás, ela sempre tinha 4 folhas brancas. Alguém lembra disso? Ela tinha 4 folhas brancas entre o livro de Malaquias e Mateus, simbolizando 400 anos que Deus se calou. O Espírito de Deus não manifestou mais, não desceu mais, não usou mais ninguém. O último profeta foi Malaquias. E então o Senhor está olhando para a terra e está vendo a terra se destruindo, o homem se destruindo, a terra se destruindo mais uma vez. E então o Senhor ele toma a taça da ira para destruir com tudo de uma vez. E então, quando ele faz isso, o Espírito Santo de Deus, ele vem e mexe na sua mente e traz em lembrança o que ele havia prometido. O que ele havia prometido? Que do ventre da mulher ia nascer uma semente que ia pisar na cabeça de Satanás. Então, quando o Espírito Santo traz em lembrança essa promessa, o Senhor guarda a taça da ira, e então ele começa a procurar na face da terra uma moça virgem, para a qual ele viesse cumprir a promessa de fazer nascer dela uma semente, e essa semente que iria nascer já havia sido prometido Deus o tempo passado pelo Espírito Santo por meio dos profetas, patriarca. A promessa ela já havia já mais de 2000 anos sendo falada, e então o Senhor Deus acha uma moça lá em Belém, lá em Jerusalém, uma cidade bem pequenininha, simples, chamada Maria. E quando ele acha ela, encontra ela, fala: Gabriel, desce lá e avisa Maria que ela vai dar à luz ao filho, e esse filho que vai ser gerado no ventre dela é geração do Espírito Santo. Quem está entendendo, levanta a mão, diga glória a Deus. Quem acredita que ele é cumpridor de promessas, levanta a mão, diga aleluia. E ele desce e avisa Maria: tu vai ficar grávida, tu vai ter um filho. Maria ficou lá: mas como assim? Eu não conheço o varão. Não. O que vai ser gerado no teu ventre é a geração do Espírito Santo de Deus. E o nome dele se chamará Jesus. E ele será o libertador e perdoador do seu povo. E o Gabriel se retira e o Espírito Santo desce e gera no ventre de Maria quem? O corpo do homem que foi chamado de Jesus. A Bíblia deixa claro que Maria então ela fica gestante e ela dá à luz a esse filho e põe ele o nome de Jesus. E a Bíblia então, meus irmãos, deixa claro que Jesus então ele nasce. O Espírito Santo, entenda por favor, ele gerou no ventre de Maria o corpo de Jesus, trouxe ele à existência, mas voltou para o Pai. Quem entendeu, diga glória a Deus. Jesus nasce, cresce, 2 anos, já vem a perseguição para matar ele. Maria tem que fugir, José tem que fugir com ele, para esconder ele, para que não viesse matar, porque veio a ordem, né? Quando nasceu o rei dos judeus aí, que o rei naquele tempo, senão ninguém vai tomar meu reinado, deu ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Deus dá estratégia para Maria e José, foge, esconde Jesus, e ele continua crescendo. A Bíblia fala de Jesus, menino, ou pré-adolescente, quando ele tinha quantos anos? 12 anos de idade.
A Bíblia diz que Maria e José vão com Jesus para a outra cidade para fazer compras, e nessa ida lá no meio lá das tendas lá de vendas lá, Jesus desaparece. E eles ficam 3 dias procurando por Jesus, e Jesus não acham ele. E quando eles voltam, Jesus está onde? Aonde? No templo, pregando, falando acerca do reino dos céus e falando do Pai Celestial. Estava ali autoridades, estava ali os sacerdotes, tinha várias autoridades ali, várias pessoas na volta dele ouvindo ele falar acerca do reino dos céus. Maria e Jesus chegam, menino, o que você fez? Você sumiu, tal. Ele, Maria, eu estou aqui falando do meu Pai que está no céu. Eu estou falando do reino dos céus. Entenda, Jesus então ele estava ali, todo mundo ouvindo ele, e muitos ali disseram: oxa, olha a sabedoria desse menino, que sabedoria tremenda. Da onde ele tirou isso? Porque a Bíblia diz que Jesus crescia como? Na graça e no conhecimento. Ele crescia na graça e no conhecimento. Ele ministrou, falou acerca do reino, falou do Pai. Todos ouviram, admiraram essa sabedoria, mas ninguém naquele dia levantou a mão e o aceitou como Salvador da sua vida. Foi bonito o que ele falou, mas não os convenceu ao arrependimento. Por quê? Porque Jesus ele crescia como? Na graça e no conhecimento. Jesus ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever debaixo da graça, que quer dizer, graça é essa que é imerecível, uma ajuda imerecível. Jesus ele aprendeu porque ele tinha ali, pegava os pergaminhos e ficava ali, a própria graça de Deus deu a ele o despertamento, e ele começou a ler e começou a escrever. Ele crescia na graça e no conhecimento. Mas e o Espírito Santo estava sobre ele, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque se o Espírito Santo estivesse sobre ele naquele dia, muitos daqueles que ouviram a palavra que ele pregava acerca do Pai e do reino teriam se voltado para a salvação. Ele pregou com graça e sabedoria, mas não tinha o convencedor. Porque o que convence o homem do seu pecado se chama Espírito Santo. Jesus saiu dali, e então a Bíblia não fala mais nada de Jesus até quando? Até os 30 anos, aproximadamente. Quando ele vem ao encontro de quem? Do seu primo, chamado João, que estava onde? No Rio Jordão, batizando a todos aqueles que ele conseguiu, pela palavra áspera que ele pregava, ele anunciava. Era um homem bom, falava, pregava tudo, chamava o povo de raça de víbora. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele pregava em muita gente, vinha e se convertia através daquela palavra, a mensagem que ele pregava. E então o que acontece? A Bíblia diz então que daqui a pouco Jesus está com 30 anos, ele vem, entra na fila. João está fazendo o quê? Batizando as pessoas. E ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, para a confissão de pecados, mas está vindo um aí que vai vos batizar com fogo e com o Espírito Santo. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. E então a Bíblia diz que lá vem Jesus, e Jesus chega diante de João, chegou a vez dele, e João olha para ele e diz: Senhor, tu vens a mim, parecia que eu fosse até ti, mas tu vens a mim para ser batizados. E Jesus olha para ele e diz: João, ei, me batiza de uma vez, porque importa que se cumpra as Escrituras. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. João então batiza Jesus. João mergulha o corpo do homem Jesus nas profundezas da água, puxa de volta, e aí quando ele volta, a Bíblia diz o quê? Que uma voz, meus irmãos, estrondosa, ecoou nos céus, e de repente se viu descendo dos céus
uma pomba, e essa pomba era o que? Era o Espírito Santo em forma de uma pomba corpórea que pousou sobre Jesus, e a partir daquele momento Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quem acredita, levanta a mão, dá um dado de glória para ele aqui nessa noite. Essa foi a segunda descida dele. Primeiro ele desceu, gerou o corpo de Jesus e voltou para os céus. Ele só desce, se manifesta outra vez 30 anos depois, quando Jesus foi batizado nas águas. Tem pessoas que não, Jesus não curou, Jesus não foi para o deserto lutar com o diabo, Jesus em nenhum momento fez nada antes dos 30 anos. Por que ele não fez? Porque ele cresceu na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento não expulsa demônio, graça e conhecimento não expulsa enfermidade, graça e conhecimento não ressuscita mortos. Mas agora, se tiver graça e conhecimento e ser cheio do Espírito Santo, expulsa demônio, expulsa enfermidade, e se crê, até os mortos ressuscita, porque o poder que está nele é o Espírito Santo. Quem acredita, levanta a mão, dá um grado de glória, quem tem ele na sua vida. Foi por isso que o profeta Isaías, quando profetizou no capítulo 53 do seu livro, ele disse o quê? Que aquele, meus irmãos, que viria, que ia morrer como uma ovelha muda sendo levado ao matadouro. Ele disse que não havia formosura nele, era como uma raiz de terra seca, e seria ele experimentado nos trabalhos, e como uma ovelha muda seria levado ao matadouro e não abriria a sua boca. Por que a Bíblia não falou dele dos 15 anos? Foi só ali, e depois não falou mais dele. Ele aparece só aos 30 anos para ser batizado. Sabe por quê? Porque dos 15 anos dele até seus 30 anos, aonde estava Jesus? Jesus estava crescendo dentro de casa, lá na marcenaria, lá na carpintaria, trabalhando com seu pai de quê? Como carpinteiro, fazendo mesa, fazendo cadeira, porque sim, o profeta disse que ele seria o quê? Experimentado nos trabalhos, como homem, dando exemplo que o homem tem que trabalhar para adquirir o pão de cada dia. Quem está entendendo de ordenação? Por isso não, porque ele não podia pecar. Jesus trabalha dos seus 15 ou dos seus 12 dos seus 12 anos até os seus 30 anos dentro da carpintaria, e fica lá dentro de casa, somente ali naquele espaço até seus 30 anos. Por quê? Porque ele não podia pecar. E como que ele não podia pecar? Porque ele ficou trabalhando, envolvido nos trabalhos, para não ter tempo para pecar. Porque até então ele crescia na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento não se vence pecado, não se rejeita pecado. Não tem como, mas eu sei. Tem muita gente que sabe que a Bíblia diz: não adulterarás, e sem Espírito Santo ele adultera 1, 2, 3, 4 vezes. Sem meus irmãos, sem o Espírito Santo ele cai em tentação muito fácil. E Jesus então está crescendo dos 12 até os 30, trabalhando, envolvido ali. Por quê? Para assim então não estar diante do pecado, para não ser tentado por ele e não cair em pecado. Porque esse que nasceu do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, não podia pecar, porque nele não poderia haver pecado. Quem está entendendo de glória a Deus? Então Jesus está envolvido no trabalho com seu pai, não tinha tempo de ficar com os menininhos lá na rua, já soltando pipa, falando nome, fazendo coisas erradas, pecando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ele fica escondido, para se dizer assim, trabalhando. Ele só aparece aos 30 anos para ser batizado. Então agora Jesus está batizado, o Espírito Santo está sobre ele. A voz brada do céu, quando ele está saindo das águas, quem brada do céu? Deus brada do céu, dizendo com uma voz estrondosa: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Porque quem disse
disse que tem prazer, é porque até ali Jesus havia se guardado, mesmo sem ter o Espírito Santo, ele se guardou na palavra, ele se guardou na graça imerecível e não pecou contra Deus. Por isso que quando o Espírito Santo desceu sobre ele, desceu com prazer, porque ele não pecou, mesmo não tendo a presença do Espírito Santo, ele se guardou e não pecou contra o Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora Jesus está saindo das águas cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo faz o que? Capítulo 4 de Mateus, versículo 1. Ele é o que? Conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, você não vai achar na Bíblia antes disso, de ele ser tentado pelo diabo. Quando ele tentaram matar com 2 anos, ele foi escondido. O diabo tentou contra ele. O diabo mesmo fez de tudo para achar Jesus e fazer ele pecar, mas não achou. Por quê? Porque ele é a semente da promessa de Deus, que iria pisar na cabeça de Satanás. E como pisou, quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória para ele aqui nessa noite. E aí cumpre-se o que nós vemos aqui. O que o apóstolo Pedro estava pregando para Cornélio, na casa de Cornélio naquele dia. Aleluia. O apóstolo Pedro ele foi convocado por Deus, porque Cornélio e sua família estavam na mesma condição de Jesus. Eles tinham até conhecimento da palavra. O homem orava, o homem jejuava, o homem fazia caridade, pregava, falava da palavra. Mas também faltava para eles o quê? Espírito Santo. E como eles não eram judeus, eram gentios, então Pedro, quando fica sabendo que Cornélio está chamando porque quer aprender mais e receber o Espírito Santo, Pedro lhe diz: não, como assim? Como cara as coisas santas? Como assim? Aí o Senhor fala com Pedro e dá uma visão para ele, mostra para ele um lençol cheio de animais. E fala para ele: Pedro, tudo aquilo que eu consagrar está ungido, está consagrado. E acabou. Então Pedro vai à casa de Cornélio e está falando, ele estava falando. Aí ele estava falando assim, toda a família de Cornélio ali ouvindo. Cornélio está ali ansioso, aprendendo, ouvindo. Mas tudo que ele queria é que o Espírito Santo também descesse sobre a casa dele. E foi isso que Pedro estava dizendo. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Naquela hora, após depois, a casa, a vida de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Quem entende, levanta a mão. Quem acredita, diga glória a Deus. A falta que faz o Espírito Santo. Cornélio pedia de noite, até que Deus ouviu as suas orações. Pastor, aonde você quer chegar? Eu não, a palavra. O Espírito Santo, ele quer deixar claro para mim, você aqui nessa noite, para que maldições hereditárias, para que coisas terríveis do diabo contra nós não nos toquem, não nos atinja, não nos faça mal. Nós é preciso estar cheio do Espírito Santo, para que isso nada nos atinja, para que nada venha sobre nós e nos cause mal da parte do inimigo. É necessário nós estarmos cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Ora, se o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, foi preciso receber sobre ele o Espírito Santo para ir ao deserto e ser tentado pelo diabo, o que é nós, meus irmãos, pecadores obstinados, nós que temos uma carne que anseia e cobiça o pecado noite e dia, o que há de ser de nós então, se não tiver o Espírito Santo? Mas se nós cremos no poder da palavra e fazer como Jesus, fazer como Cornélio e sua família, nós buscarmos o Espírito Santo e Deus der para nós o Espírito Santo, fica tranquilo, você até pode ir para o deserto, o diabo até pode te rodear, estar ao teu redor, cheio de tentações do pecado, mas nada vai te tocar, te atingir, porque o Espírito Santo não vai permitir. Quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória para ele. Não tem maldição hereditária que
não seja quebrada pela presença do Espírito Santo. Não tem obra maligna, satânica, pode ser uma obra de feitiçaria, bruxaria da pior, da mais pesada. O inimigo vai ser quebrado. Por quê, pastor? Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele é o poder e a autoridade de Deus na vida do homem. É ele que gera o poder e a autoridade no nome de Jesus Cristo. E o diabo tem que fazer o quê? Tem que bater em retirada, porque ele não resiste o poder do Espírito Santo. Quem crê, levanta a mão, dá um brado de glória para Deus. Ah, pastor, mas eu tenho teologia, eu estudei e o professor foi o pastor fulano de tal, eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento. Pois é, Jesus cresceu também na graça e no conhecimento. E quando ele pregou, quando ele tentou falar ou ganhar alguma coisa, ou ganhar alguém para o reino de Deus, não conseguiu, porque ele tinha palavra e conhecimento, mas não tinha o poder do Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Agora, pois, presta atenção, Jesus está onde? No deserto, conduzido, levado pelo Espírito Santo. Quando o homem tem o Espírito Santo, não é você que vai para o deserto, é ele que te leva para o deserto. Não é você que entra na luta, é ele que te leva para a luta. Não é você que entra na prova, é ele que te leva para a prova. Por quê, pastor? Porque se ele te levar, se ele estiver contigo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque ele está contigo. Quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória para ele. Por que você acha que Davi canta Salmos 23? Por que ele vai lá e fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe por quê? É porque ele era cheio do Espírito Santo. Como assim? Ele era cheio. Lembra que quando ele pecou, lembra quando ele cometeu os pecados, e ele reconhece, quando Natan vem e fala para ele que ele pecou, ele começa a orar, ele começa a jejuar e afligir a sua alma em jejum e oração, pedindo perdão dos seus pecados. Aí em Salmo 51, já lá depois de tantos dias orando, ele canta, ou seja, ele exclama, e está escrito em Salmo 51, ele disse o que? Senhor, dá-me um espírito reto, renova em mim, ou dá-me um coração puro, renova em mim o teu Espírito Santo. Ou seja, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me o teu Espírito Santo. Não aparta de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Porque ele sabia que para dar continuidade no reinado sem o Espírito Santo, ele não era nada. Por isso ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Você só não vai temer as afrontas, as assombrações do diabo, se tiver cheio do Espírito Santo. Jesus está há 40 dias aproximadamente sem comer. Alguns dizem que Jesus bebia no deserto, porque a Bíblia só fala, e ficou escrito em Mateus, que ele não comeu. E a Bíblia resume que os anjos desceram e o serviram. Amém? Não vou entrar em detalhes. Então, Jesus está quanto? 40 dias e 40 noites sem comer. Se o Espírito Santo não estivesse com ele, ele teria morrido. O máximo que o homem aguenta sem comer ou sem beber. Sem beber é claro que não, porque os rins param. Ao terceiro, ao quarto, quinto, sexto dia, ele paralisa. Parou os rins, acabou, vai morrer. Quem entendeu, diga amém. A não ser que for fazer hemodiálise, aí vive mais um pouco. Quem entendeu, diga amém. Mas então, ele suporta ficar 40 dias, 40 sem comer. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. E ao cabo dos 40 dias, quem que aparece? Satanás, o diabo. E chega perto dele, olha para ele, está lá virado em pele e osso, sentadinho, quem sabe, escorado em alguma pedra, lá no deserto, fraquinho, debilitado, mas vivo para a glória de Deus. Debilitado, fraquinho fisicamente, mas poderoso no Espírito Santo. O diabo chega para ele e olha assim: rapaz, tu deve estar com muita fome. Pegou a pedra: se tu és o Filho de Deus. Por quê? Por que o diabo duvida? Mesmo ouvindo no dia do batismo
A voz que estrondou dizendo: esse é o meu filho amado, que me comprazo. O diabo não pode ser. Não é ele. Pegou a pedra. Se é que tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, para que tu... Se Jesus tivesse crescido, ou se ele estivesse ali, como estava até os 30 anos, na graça e no conhecimento, ia fazer como alguns, às vezes, que acham que são sabedor de tudo, que acham que entende tudo, porque estudou um pouquinho de teologia, tem um pouquinho de letra e conhecimento, ou porque tem um pouquinho de estudo, acha que sabe tudo, ia fazer o que? Ia encher o peito, eu sou mesmo, quer ver, ia virar pão, sim ou não? Não, porque na mesma hora que ele fizesse isso, o Espírito Santo, ou sem o Espírito Santo, nada iria acontecer, ia continuar pedra. Porque não é graça e conhecimento que muda as coisas. Não é graça e conhecimento que faz milagre. Quem faz milagre é o Espírito Santo de Deus. Quem acredita, levanta a mão, diga glória ao nome dele. Então Jesus olha para ele, cheio de graça, cheio de conhecimento, mas transbordando do poder do Espírito Santo. Olha para Satanás e diz: fraquinho, ou quem sabe uma voz bem mansa e bem fraquinha: sim, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem acredita, levanta a mão. Quem crê nessa palavra, diga agora o nome dele. Na mesma hora, eu não tenho dúvida, o diabo saltou muito longe, ou caiu muito longe, porque o poder da palavra, a palavra ensina, a letra já tem poder. Imagina, baseada e pautada, cheia do Espírito de Deus. Esse demônio deve ter caído lá longe, desazado, quebrado. Se é que tem asa e tem rabo, tem guampa, ele deve ter caído lá longe, ficou meio desazado. Rapaz, mas outra só achei que o homem não é, mas eu acho que ele é. Aí ele volta, pega Jesus e leva Jesus aonde? Até o pináculo, até o alto do templo, lá em cima. Olha para Jesus, tá bom? Se tu és o Filho de Deus, está escrito: se te jogares aqui para baixo, darão ordem aos teus anjos, para que não tropece teu pé em pedra. Jesus mais uma vez olha para ele, como cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, mas cheio do Espírito Santo, e diz: está escrito também, Satanás miserável, não tentará o Senhor teu Deus. Outra vez o diabo cai por terra, bate retirada, por causa do poder da palavra, baseada no Espírito de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e agora o nome dele. Lá vai o diabo. Mas ele volta pela terceira vez. Porque se tem uma coisa que o diabo faz, e que ele usa, que é nosso, que é para nós usar, é o quê? Insistência. O diabo é perseverante. O diabo é insistente. Coisa que eu e você temos que fazer. Mas eu já tentei uma. Tenta mais uma. Mas eu já tentei mais uma. Tenta mais uma. E vai tentando. E vai perseverando. Porque só vai ser salvo aquele que tentar e perseverar até o fim. Quem está entendendo, levanta a mão. Mas baseado como? Cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do conhecimento da palavra. Quem está entendendo, levanta a mão, dá um bravo de glória para Deus. O Satanás todo quebrado, desgraçado. Eu acho que ainda não é. Miserável. Pega Jesus, leva Jesus aonde? No alto do monte, o monte mais alto da terra. Mostra para ele, tá vendo? Jesus, dá uma olhadinha ao redor, tá vendo? Todos os reinos deste mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Não, querido, eu tenho quase certeza que Jesus deve ter pensado com ele, não falou. Miserável, isso tudo é meu. Eu te gerei, miserável. Tu era meu também. Como tu vai me dar uma coisa que não é tua? Eu penso assim. É verdade, não? Como que nós queremos dar para alguém uma coisa? Essa vida é sua. Vou usar essa vida aqui. Sei. Se tu tá entendendo? Como que eu vou te dar uma coisa que já é tua? O
miserável não sabe nem fazer proposta. Ele é tão terrível e sagaz, mas ele é tão neófito que ele não sabe nem fazer proposta. E tem muita gente que cai. Por que cai? Porque não tem o Espírito Santo. Porque se estiver cheio do Espírito Santo, não cai no laço, não cai na armadilha, não cai em tentação, porque o Espírito Santo não deixa. Quem acredita, levanta a mão agora o nome dele. Oh, Satanás, miserável. Já escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto de adoração. O diabo bateu em retirada, saiu cabisbaixo, arrebentado, destruído. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre Jesus. E aí, quando Jesus está ali, agora tendo concluído seus 40 dias, quando ele levanta a cabeça, não é o diabo que vem voltando, mas é os anjos de Deus descendo com a bandeja da vitória, trazendo pão, trazendo comida para ele. Quem acredita nisso, levanta a mão. Quem resistiu o diabo, Satanás, baseado na palavra e cheio do Espírito Santo, Deus vai te servir com a vitória. Se você resistir a tentação, cheio do Espírito Santo, a vitória vai vir, o milagre vai vir, a bênção vai chegar. Quem acredita, levanta a mão da glória. Quem levanta a mão, quem está cheio aí? Quem está cheio dele aí? Levanta a mão da glória, mano. Cheio mesmo? Como é que aceitou aquela tentação? Como é que não conseguiu resistir àquela tentação? E os anjos desceram no serviço. E para resumir, irmãos, para não prolongar, se ele, filho do Deus Altíssimo, gerado no ventre de Maria, como homem, experimentado os trabalhos, veio e sofreu as mesmas paixões, sujeito às mesmas paixões como nós, sujeito a cair e a pecar. Se ele, filho de Deus, precisou do Espírito Santo para vencer seus últimos 3 anos de vida na terra, para vencer o diabo no deserto, para sair do deserto, e quando ele sai do deserto, ele vai para a beira da praia, e aí a multidão olha, lá vem Jesus, e aquela multidão, boa parte que seguia João Batista, agora começa a seguir Jesus, porque sobre ele repousava o Espírito Santo. João já dizia: eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem ali, ele vos batizará com fogo e Espírito Santo. Aquele povo, opa, ele tem algo melhor que João, ele tem a presença do Espírito de Deus. Eles começam a seguir Jesus, Jesus começa a pregar, e vai pregando, e vai anunciando, e falando do reino do céu, e aquele povo vai acreditando. Sabe por quê? Porque agora Jesus não tem só graça, ele não tem só conhecimento, agora ele tem o Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado. A palavra dele tem poder. Quem acredita, levanta a mão da glória, mano. E o povo começa a seguir ele, e vai seguindo, e lá vai Jesus, beira da praia, e de repente Jesus vai pregando, de repente dá uma olhadinha assim, tem alguns homens ali lavando as redes, porque passaram a noite toda lançando a rede, trabalhando, e nada pescaram. Quem é que estava ali? Quem estava ali? Pedro, Tiago e João, e também, esqueci o nome do outro ali, estava ali lavando as redes. Disse que sabe, eram umas 9 horas, 10 horas da manhã, porque havia a noite toda lançado rede e nada apanharam. Mas quando Deus tem um propósito, preste atenção, para resumir isso rápido, quando Deus tem um plano e propósito de fazer o homem encontrar com a sua palavra, e com a sua palavra se encher do teu espírito, ele faz coisas que nem o homem acredita. Por quê? Porque quando ele tem um plano, ele tira do homem tudo aquilo que atrapalha o caminho dele para chegar na palavra da verdade e conhecer o Espírito Santo. Ele arranca do caminho tudo aquilo que impede, ele tira do caminho tudo aquilo que atrapalha, mas o encontro há de haver entre o homem e o Espírito de Deus. Lavando a rede, ele chega e fala: só um pouquinho, ele vai, ele chega e presta um pouquinho esse barco aqui, de quem era o barco de Simão Pedro. Aí Simão vai lá e ajuda ele a entrar no barco. Ele entra no barco de Simão Pedro e continua falando, se assenta e continua falando. Alguns
Alguns historiadores dizem que ele entrou no barco e começou a falar porque a multidão já era grande que o seguia. Diz a Bíblia no capítulo 5 de Lucas que a multidão era grande e o apertava para ouvir a palavra de Deus. Antes, sem o Espírito Santo, ninguém se aproximava dele. Por quê? Porque ele já tinha conhecimento e graça. Porém agora, o povo quer saber mais. O povo tem sede de ouvir a palavra, porque o Espírito da verdade estava sobre ele. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E o que acontece, pastor? Ele começa a falar, o vento então leva a sua voz, e então as suas palavras chegavam nos ouvidos lá do último da multidão. Pedro, Tiago e João estão ali agora também ouvindo a palavra, estão reverenciando. E então de repente Jesus para de pregar, desce no barco, olha para Pedro, olha, volta ao mar alto e lança a rede para pescar. Pedro olha para ele assim, e como um homem atrevido, ele diz: tá bom, sobre a tua palavra lançarei a rede para pescar. Sobre a tua palavra. Olha o que é o conhecimento cheio do Espírito Santo. Convence o mais duro homem, o homem de mais duro coração. Ele quebranta, a ponto como uma marreta, como uma marreta que esmurra a penha. Ele vai quebrando, ele vai arrebentando. Mas aquele homem, não importa quem ele é, o que ele foi, ele, quando a palavra vem do Espírito da verdade, não tem homem de coração duro que não se quebre. Aí pastor, já meu parente aqui, aí pastor, meu marido nunca vai se converter, já faz 1, 2, 3, não, fica tranquilo, tu tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, tem a palavra, fica tranquilo, a qualquer momento, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, vai quebrar o coração, e também vai ser cheio do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do seu pecado. Quem acredita, levanta a mão de glória. Aí Pedro faz isso sobre a tua palavra, porque a palavra que ele tinha agora não era vazia, não tinha só conhecimento, mas tinha o poder do Espírito Santo. E aí ele vai, lança a rede, de repente as redes começa a puxar, e aí faz sinal para os amigos: vem ajudar eu aqui. E a bênção foi tão grande, que teve que repartir com o próximo. Quem entendeu, diga amém. A bênção foi tão grande, que teve que chamar os amigos para repartir, porque não cabia só no barco dele. Alguém crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra profética? Deus vai abençoar aquele que quer a sua palavra, tanto que vai ter que repartir com o próximo. Não vai vender, vai dar, porque o que ele te der é de graça, e de graça, se você der, muito mais ele vai te abençoar. Quem crê, levanta a mão de glória a Deus. Fica de pé. Fica todos de pé, por gentileza. E aí Jesus então continua seu ministério. Pedro vem facelinho, todo mundo vem. Meu Deus, tanta rapaz, noite toda, rapaz, olha agora. E tanto peixe. Ei, João, olha isso. E faceiro, vamos limpar, vamos comer peixe, não quer mais, vamos vender, porque era para isso que eles trabalhavam. Só que eles começaram a se juntar ali para separar, para limpar, para repartir ali entre eles. Esse aqui é Deus, esse aqui é Jesus. Chega assim, ei, tá ali, pode parar com você. Foi, mestre. A partir de hoje, vocês não serão mais pescador de peixe, mas de homens. O que diz aqui na sequência? O que está escrito na sequência? Aleluia. Estou chorando. O que está escrito na sequência? Que eles fizeram o quê? Deixaram tudo. Não foi um pouquinho, a metade. Ai, Senhor, essa parte que eu aceito, mas essa aqui não. Deixa tudo e siga Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, toma sua cruz e siga. Mas é que, né, Senhor, isso aqui eu faço, sabe? Isso aqui eu faço. Não, isso aqui eu não fazia porque é coisa de homem, é doutrina de homem. Não, faça tudo, deixa tudo e o segue, porque o que tem lá na frente é maior e melhor para você. Quem acredita, levanta a mão de glória a Deus. E então, aquele que tinha conhecimento e graça, que não convenceu ninguém lá atrás, agora convence homens a deixar de pescar
e ser pescador de homens. A palavra que está com ele, cheia do Espírito Santo, é tão poderosa que ele está caminhando e lá vem já a multidão e mais 4 discípulos seguindo ele. E daqui a pouco ele vai passando, tem alguém sentado na beira do caminho. Quem estava lá? 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 Mateus sentadinho ali. Ele olha assim, segue-me. Ele simplesmente levantou e seguiu Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra tem conhecimento e graça, mas tem Espírito Santo. Quem tem ele, levanta a mão. Quem tem a presença dele, quem já tem, levanta a mão. Quem já tem, ele vai te encher, transbordar. Quem não tem, ele vai te dar aqui hoje. Porque, pastor, porque sem ele você não consegue nada, não pode nada, não é nada. Não, pastor, eu já consegui uma casinha, um carrinho, um trabalhinho. Pois é, isso tudo aí é nada. O que ele tem para você é muito maior e melhor. Se estiver cheio da presença dele. Ah, pastor, mas lá em casa, misericórdia, o trem está pegando fogo, a casa está desabando, o casamento vai acabar, o filho está nas drogas. Pois é porque tem que saber, tem até estudo, tem conhecimento, tem até canudo, tem até diploma. Mas se não tiver Espírito Santo, o diabo destrói mesmo, o diabo rouba mesmo, o diabo até mata. Mas quem tiver cheio do Espírito Santo, o diabo não pode tocar, não pode entrar. Quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória. Então levanta as mãos. Urabai, de que leva suya labaia. Eu estou sentindo a presença dele. Tem maldição sendo quebrada nesta noite. Tem alguém aqui que tem maldição de família sobre a tua vida, mas por causa da presença do Espírito Santo dessa palavra, está sendo quebrado agora. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem recebe a presença dele? Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem já tem a glória, fala em línguas estranhas. Quem já tem, joga para fora adoração e fala em línguas estranhas. Alabai de calabachura da calamanaraia. Urialabacheia, alabai de clama. Quem já tem, quem já tem, quem já tem, seja renovado, restaurado, seja cheio, até transbordar. Quem não tem, em nome de Jesus, como profeta, eu te digo, receba o batismo do Espírito Santo agora. Receba, receba. A maldição vai sair, vai ser quebrada. Urabai de querebas. Quem tem a presença dele, não te assusta, não te apavora, não te assombra. Não temas, porque ele está contigo. Oh, vai adorando, adora, adora. Adora, adora. Adora, adora. Oh, glorifica, glorifica. Glorifica o nome dele, glorifica. Até sentir a presença dele, até sentir a glória dele. Até sentir que a tua vida está cheia. E se você for cheio do Espírito Santo, é porque ele está contigo. E se você é cheio do Espírito Santo, cruz o inferno, liberta os oprimidos, ganha almas para o reino de Deus. Quem tem a glória? Quem tem a glória? Quem tem a glória? Aleluia! Um minuto dessa canção, estou terminando, vamos embora. Jesus só venceu, só curou, libertou, ressuscitou. Ele só suportou as dores do Calvário, a crucificação, porque o Espírito Santo estava com ele. Quando ele disse, Pai, se você não passa de mim, se cai sem problema, vírgula, ele pensa, e o Espírito Santo fala, não pode, tu tem que passar por isso. Então ele volta a dizer, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque o Espírito Santo o convenceu para que eu e você estivesse aqui nessa noite, recebendo mais da presença dele. Antes de ser crucificado, ele fez promessa aos discípulos, não fez? Capítulo 14 de João. Eu vou para o Pai, preparar um lugar, se eu for preparado ali para nós. Os discípulos estavam turbados, porque ele vai embora de novo. Ele ressuscitou tem 40 dias. Achamos que ele ia ficar conosco, que tudo ia voltar a ser como antes. Ele está dizendo que vai embora. Aí Jesus vê que eles estão turbados, preocupados. Senhor, não, fica tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque quando chegar lá no céu, diante do Pai, levado pelo Espírito Santo, eu vou falar para ele, eu vou convencer ele a enviar o Consolador do Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consciência.
chegou lá e fez mesmo, Pai. Eu só venci o diabo no deserto porque o Senhor mandou o Espírito Santo. Eu só convenci homens a deixar tudo para seguir e pregar o Evangelho porque o Espírito Santo estava comigo. Eu só curei e libertei porque o Espírito Santo estava comigo. Eu só ressuscitei mortos porque o Espírito Santo estava comigo. Eu só suportei as dores do Calvário porque o Espírito Santo estava comigo. Então eu te peço, e eu prometi para os homens, e sem o Espírito Santo os homens não vão conseguir. Então eu envio o Espírito Santo para que eles sejam cheios, também vençam e venham estar conosco na eternidade. Levanta a mão quem crê nessa palavra. Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestido de poder. Eles obedeceram, entraram na casa. Estava 10 dias, manda, tu prometeu, manda. Eles já estão cansados, sentados. Mas de repente, o capítulo de Atos, quem é que chega na casa? E entra como som veemente de um vento tempestuoso. Ei, o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Quem quer, levanta a mão agora o nome dele. E eu tenho uma palavra para te dizer em resumo aqui. Deus, aquele dia de Atos 2 até o dia de hoje, o Espírito Santo paira sobre a terra. Aleluia. E habita na vida daqueles que acreditam nele. E daqui quem não acredita já está condenado. Porque aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então nessa noite eu e você temos a oportunidade de ser cheios, de transbordar ou de receber a presença dele. Quer vencer o mundo? Quer vencer o pecado? Quer que as coisas mudem? Quer suportar o que está por vir? Então esteja cheio do Espírito Santo. Pastor, eu não sei como é que faz. Vai dando glória e pedindo: Pai, eu quero, e glória. E vai se santificando, e vai obedecendo a palavra. E aí, pastor, daqui a pouco o Espírito Santo repousa sobre ti, e você será cheio dele também. E você vai vencer o pecado, a carne, o mundo, vai vencer a morte e vai habitar com ele na eternidade. Quem quer, levanta a mão. Quem recebe essa mensagem, então bate palma, glorifica o nome dele. Isso, glorifica! Em nome de Jesus.